eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, iremos falar sobre títulos dinâmicos ou rótulos dinâmicos e afins. E a ideia é tentar trazer, se não tudo, quase tudo sobre rótulos. E para isso eu vou dar três exemplos práticos de situações que você com certeza usaria para criar títulos dinâmicos com funções diferentes no DAX. Primeiro de tudo, eu vou criar uma tabela super rápida aqui. Eu vou criar uma tabela calendário aqui. Então, eu vou chamar de calendário, ok? De calendário. Deixa eu só aumentar a, a fonte. Então, de calendário aqui, eu vou chamar a função calendar e vou passar a função date, que pede o dia, o mês, o ano, o mês e o dia. Então aqui a data inicial vai ser 1/1 de 2020 e a data final vai ser ano 2020, mês 12, dia 31 do 12 de 2020. Com isso, então, eu crio uma coluna aqui de datas sequenciais, sem nenhum tipo de valor duplicado, ok? Próximo passo, eu vou adicionar uma coluna, e essa coluna eu vou chamar de mês nome, e vou passar a função format da coluna date, e vou pedir para formatar em mês, então ele vai trazer o mês por extenso. Então perceba, janeiro, fevereiro, março, abril, tudo por extenso. Então beleza, agora nós já temos nossa primeira tabela e a gente vai usar o primeiro texto dinâmico. Para isso eu vou inserir uma segmentação de dados e vou trazer a coluna de mês nome. Aqui ele não vai ficar na sequência, tá? Mas não se apegue a esse aspecto, tá? Isso daqui teria que fazer um pequeno tratamento para ele ficar sequencial aqui. E vou trazer um cartão para a gente colocar o nosso título dinâmico. Vou trazer um cartão, vou duplicar esse cartão. Então eu quero 3 cartões, tá? Eu quero 3 cartões aqui. Na mesma página nós teremos 3 cartões. Deixa eu só distribuir eles por igual, questão de visualização de dados mesmo. Tenho agonia essa diferença. Deixa eu ver se ele foi. Não, ele não foi distribuir horizontalmente. Agora sim. Vou criar a primeira medida e vou chamar de... Deixa eu dar um zoom aqui. E vou chamar de rótulo 1. Rótulo 01, tá? Então, é muito comum a gente utilizar a função select value. Porque imagine que eu quero colocar um título dinâmico falando você está com tal período selecionado. Ou se fosse, por exemplo, um filtro de países, né? Você está com o Brasil filtrado, né? Ou então, seu período é janeiro, período do relatório é XPTO. Então, a gente pode usar tanto a função concatenate. O problema da concatenate é que ele aceita só 2 argumentos, o primeiro texto e o segundo texto. Mas geralmente a gente quer colocar um espaço entre um e outro. Mas nesse caso aqui daria certo. Então vou colocar aqui, ó, mês, vou colocar entre aspas, mês selecionado e vou dar um espaço aqui. Eu tô deixando sem acento porque o meu teclado aqui ele tá em inglês e, enfim, teria que modificar ele. E o segundo texto seria, aí eu uso a função select value, que justamente ele traz a informação selecionada de alguma segmentação de dados. Então, nesse caso, eu quero que ele traga a informação que foi filtrada utilizando a coluna mês nome,
que é a coluna aqui da segmentação, ok? Então, seleciona aqui mês, nome, fecha esse parênteses, né? E fecha aqui o concatenate. Dou um enter e a gente vai ver se deu certo. Então aqui eu vou plotar ele nesse primeiro card. E olha só, deixa eu trazer ele um pouquinho aqui para baixo e aumentar ele. Então, o mês selecionado está branco. Mas se eu clicar aqui em abril, olha só, o mês selecionado é abril. O mês selecionado é dezembro, tá? Isso a gente pode fazer com qualquer filtro, qualquer coluna no Power BI. Basta utilizar a função Select Value, ok? Então, o período, né, o mês selecionado é julho. Mas aqui a gente tem um problema. Se não tem nada selecionado, né, ele traz aqui, fica um pouco vago. Então, a gente pode tratar isso aqui de uma forma simples. Primeiro, eu vou armazenar isso daqui na variável e chamar de vrótulo, ok? E eu vou chamar o return. E após o return, aí eu faço um se eu posso chamar aqui o isBlank o select value isBlank, ou seja, se o select value não tiver selecionado, então eu posso colocar aqui nenhum. Eu vou colocar nenhum, tá? Ou eu poderia colocar, enfim, o ano atual, não sei. Tem várias possibilidades, tá? O que vem na minha cabeça aqui agora é nenhum. Ou eu poderia usar o year, aqui ó, year do today, por exemplo. Ou seja, o ano atual. Mas nesse caso eu teria que alterar o texto aqui, né? Porque tá mês selecionado. Mas enfim, vou deixar nenhum. Apenas para não ficar visualmente feio. Se não, aí sim ele vai trazer aqui a minha variável de rótulo. Então fecha esse if e vamos ver se vai dar certo. Mês selecionado, tá. Aí aqui eu posso colocar aqui o mês selecionado, eu posso concatenar, né? Concatenar o mês selecionado é nenhum, tá? Então se for branco, se não tiver nada selecionado, ele traz aqui, ó. O mês selecionado é nenhum, tá? E aí se eu passo a selecionar, então ele passa a colocar aqui no filtro qual o mês está selecionado aqui na segmentação. E isso daí abre um leque de possibilidades quase que infinito aí para você utilizar como título dinâmico, ok? Aqui a gente colocou num card, mas você poderia colocar em visual, você pode alterar as propriedades do visual, geralmente no título aqui, né? O título, você pode colocar um título dinâmico aqui, tá? E dá certo da mesma forma. Aqui no caso, somente para elucidar que eu coloquei o card. Então o card 1, a gente já matou aqui, o rótulo 1, que é quando a gente quer concatenar um texto, mais uma coluna que está filtrada, ok? Então aqui a gente colocou o mês, poderia ser Brasil, poderia ser país, né? Poderia ser qualquer outra informação, setor, enfim, aí você avalia onde esse contexto se encaixa aí na sua, na sua empresa, no seu desafio. Qual que é o problema aqui de usar essa fórmula? Se eu seleciono mais de um período, se eu selecionar mais de um período, o que que acontece? Então, vou selecionar março e maio aqui. Então, perceba aqui que ele trouxe nenhum. Por quê? O Select Value, ele só aceita uma condição, ele só aceita um filtro. Se você traz mais de um filtro, ele retorna um valor em branco, ok? Então por isso que aqui está nenhum, porque ele basicamente aqui ele tá trazendo um valor em branco, tá? Porque eu selecionei mais de um. Então o Select Value ele só comporta um filtro, tá? Ele comporta somente um filtro.
mais de um filtro ele traz em branco, tá. Fala: "Não, eu não consigo fazer isso, por via das dúvidas, vou deixar em branco", é isso que ele faz. Então, no próximo rótulo a gente vai aprender a tratar isso, tá. Deixa eu arrastar esse card para cá, e esse card aqui eu quero deixar na mesma dimensão. Então, vou criar uma nova medida chamada rótulo 2 e eu quero que ele pegue esse range, tá. Quero que ele pegue esse range, por exemplo, período de janeiro a dezembro, ou de março a maio. Então são 2 argumentos que ele vai ter que tratar, né, são 2 períodos ali que ele vai ter que concatenar. Então vou chamar de rótulo 2, ok. E aqui eu já vou começar, trazendo algumas variáveis, então vou trazer variável chamado vmin, para trazer justamente o valor mínimo. Eu vou utilizar o calculate, e eu quero que ele pegue o min, o valor mínimo da coluna mês nome, ok. Utilizando como filtro, a coluna data, date de calendário, ok. Então ele vai pegar, a menor data e vai trazer qual que é esse rótulo, né, qual que é essa máscara no campo, na coluna mês. Vou criar uma nova variável chamando vmax, e essa mesma fórmula, só que eu vou inverter, em vez de min, vai ser max, ok? Então só inverto aqui, legal. E no meu return, eu poderia usar o concatenate, só que concatenate ele só aceita 2 argumentos, e eu preciso de 3 aqui, né, porque vou colocar um texto falando o período selecionado e a informação do menor valor, mais a informação do maior valor. Então concatenate não vai me atender. Mas aqui eu posso usar simplesmente o e-comercial para também concatenar informações. Então aqui eu vou colocar, ó, deixa eu tirar do caixa alta, o período selecionado é, dois pontos, espaço, fecho aspas, não estou colocando acento por causa do meu teclado, e-comercial, tá? A variável de valor mínimo, e aqui eu vou colocar mais um e-comercial, porque eu quero concatenar aqui, ó, até, ok, e-comercial de novo, e o Vmax, tá? Então aqui, ó, o período selecionado é valor mínimo até valor máximo. Vamos dar um Enter e vamos ver se vai funcionar. Não apitou nenhum erro. Vamos colocar aqui no nosso card, rótulo 2. Aqui, ele já está trazendo esse range máximo, mas vamos selecionar aqui, por exemplo, fevereiro, tá? A julho. Então, ó, o período selecionado é fevereiro até julho, tá? Vou colocar aqui de janeiro a dezembro. Aqui, o que ocorre? Aquele, como não está ordenado, ele pode dar uma bagunçada que eu teria que fazer uma ordenação. Mas vocês perceberam que, ó, de março até maio, aqui ele está dando invertida também. Teria que fazer a ordenação aqui da minha segmentação para ele trazer certinho. Mas, deixa eu tentar ordenar aqui essa coluna, ferramentas da tabela, ferramentas da coluna, classificar por data. Vamos ver se vai dar certo. Não é possível. Tá, deixa eu tentar colocar aqui e vamos ver. Eu teria que fazer essa ordenação primeiro lá na, na tabela de calendário. Mas vocês entenderam que agora ele está puxando 2 períodos aqui, onde no primeiro rótulo ele não consegue. Por quê? Porque a função select value não comporta 2 seleções. Aqui ele tá permitindo essas 2 seleções, porque simplesmente eu estou tratando isso na minha medida aqui, trazendo o valor mínimo e trazendo o valor máximo,
ok? E fazendo esse rótulo. Agora, e se eu quisesse selecionar vários períodos, né? Eu quero selecionar abril, agosto, dezembro, fevereiro, janeiro, eu queria que isso daqui aparecesse, tá? E não somente esse range, de janeiro até abril. Eu queria que ele realmente aparecesse aqui, todos os filtros. Então, períodos selecionados. 2, 3, 4, 5. Como que a gente pode fazer isso? Bom, para isso a gente vai utilizar outra função, tá? Então aqui nós estamos explorando bem as funções do Power BI. Deixa eu baixar esse rótulo. E esse rótulo eu vou jogar para cima aqui, que vai ser o rótulo 3, tá? Deixa eu só organizar ele aqui, beleza? Então vamos lá. Eu vou criar uma nova medida e vou chamá-la de rótulo 3. Então aqui, ó, rótulo 3, ok. Deixa eu dar um Shift Enter para a gente ganhar espaçamento aqui na área de fórmula. E de cara eu vou trazer a função concatenateX. O que essa função faz? Ela pega um argumento de uma tabela, então o primeiro argumento aqui que ela pede é uma tabela, e com base nisso, através de uma expressão, ela vai concatenar vários rótulos, ok? Então aqui, a minha tabela, eu quero que seja values, a coluna mês nome, tá? Então eu quero que ele pegue somente os valores aqui da coluna nome, e aqui ele está fazendo, ele vai criar uma tabela com informações distintas, né? Não de forma duplicada, como está na tabela, né? Tem vários janeiro, 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 porque para 1 de janeiro ele tem lá na coluna mês nome janeiro, 2 de janeiro, janeiro, 3 de janeiro, tá? Então aqui ele está trazendo de uma forma distinta, então isso a gente ganha em performance. E depois disso, qualquer expressão, eu quero que ele use com base na coluna date, tá? Eu quero que ele use com base a minha tabela, deixa eu localizar aqui. Opa, parece que ficou grande demais, calma aí. De calendário, mês nome, mês nome, tá? E o próximo argumento, ele pede qual que é o delimitador. Esse delimitador, você vê que ele está em chaves, então ele é opcional. Tudo que aparece aqui entre chaves, ele é opcional. Só que a gente vai utilizar, porque eu quero usar um delimitador. Então, para cada rótulo que ele concatenar, ele vai utilizar esse delimitador. Então, aqui eu coloco vírgula e vou colocar aqui esse delimitador aqui na minha expressão. Os demais aqui, eles são opcionais e eu não vou utilizar. Se eu quisesse utilizar, só dava vírgula aqui e continuava. Então, vou fechar aqui esse concatenate e de cara eu já vou jogar isso daqui numa variável, porque é mais performático, ok? E então aqui no return, return, eu vou trazer essa variável apenas, ok? Vamos ver se vai dar certo isso daqui. Então, beleza, não apitou nada, aparentemente deu certo, vou trazer o rótulo 3 para cá. Então perceba, olha só, ele está trazendo tudo, porque eu estou com tudo selecionado aqui, né? Estou com absolutamente tudo selecionado. Então, se eu quiser selecionar somente abril, né? Agosto e dezembro. Olha só o que ele faz. Abril, agosto e dezembro. Aqui, na verdade, para ficar melhor, a gente vai colocar aqui, ó. E aqui, como eu vou usar só 2 argumentos, então posso usar também o concatenate e trazer aqui, ó. Períodos. Vou colocar aqui, períodos selecionados. Dou um espaço, fecho esse parênteses, dou vírgula, o segundo argumento é o meu rótulo, fecho aqui e dou um Enter. Então, olha só, períodos selecionados, agosto, abril, agosto e dezembro. Se eu colocar mais aqui, ele vem acrescentando, tá? Se eu deixar em branco, ele traz tudo aqui, tá? Então, essas são as fórmulas de se criar títulos dinâmicos. Isso daqui são tudo
possibilidades e você pode, adaptar conforme sua necessidade, que nem aqui eu utilizei, bastante data, eh, unicamente data nesses exemplos, mas poderia, como eu disse, poderia ser qualquer outro filtro, tá. Esse daqui, o segundo rótulo, eu esqueci de mencionar que se eu selecionar mais de um, beleza, ele traz aqui, né, ele traz o mínimo e o máximo, mas se eu selecionar só um, olha só o que acontece. O período, opa, selecionar só fevereiro. O período selecionado é fevereiro até fevereiro. Ficou estranho isso daqui, né? Fevereiro até fevereiro. Isso daqui a gente pode tratar. Então vamos voltar aqui no rótulo 2. E para isso, a gente vai fazer um if aqui dentro, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, if, se a variável v mínima foi igual à variável v max, então o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele traga apenas o mês selecionado. Faça só um select value, ok? Se não, aí ele vai concatenar aqui esse rótulo aqui, essas informações, tá? Mas aqui eu também posso colocar aqui, ao invés do período selecionado, eu posso colocar aqui, como vai ser apenas um mês, então vou trazer para o singular. Então aqui eu vou colocar o mês selecionado é espaço e comercial para concatenar, tá? E agora eu estou concatenando. Beleza, show de bola. E aqui o meu else. Para ficar mais fácil o entendimento, eu vou indentar aqui, tá? Indentar aqui o meu if. Então esse daqui é a condição, né? É a validação lógica. Esse daqui é se for verdadeiro. E esse daqui é o se for falso, tá? E aí a gente fecha aqui embaixo, tá? Tô fechando o if. Dou um enter, vamos ver agora como se comporta isso daqui. Então olha só, o mês selecionado é fevereiro. O mês selecionado é janeiro. O mês selecionado é julho. Se eu colocar mais de um, aí o período selecionado é julho até junho. No caso aqui, ele está invertendo. Que porventura deu o mesmo resultado que aqui em cima. Mas aqui ele traz todos, né? Todos os meses selecionados, e aqui ele está pegando o mínimo e o máximo. Então fazendo um range. E aqui, se tem mais de um, ele está tratando aqui, né? Ele está falando mês selecionado é nenhum, porque tem múltiplos e ele não consegue interpretar, tá? Mas se tiver só um, ele vai trazer aqui. Então essas são as diferenças são múltiplas formas de como criar títulos dinâmicos ou rótulos dinâmicos, e enfim, e você pode desbravar essas funções aqui exploradas, tá? Então, recapitulando, a gente utilizou aqui variáveis, utilizou concatenate, select value, o if, isBlank, tá? No rótulo 2 a gente usou calculate, o mínimo e o máximo, tá? E aqui a gente também usou o if. E no rótulo 3 a gente usou o concatenate_x e a função values, tá? Então a gente explorou muitas funções aqui. Parece que não, mas são muitas funções aqui que a gente explorou. Agora basta colocar em prática e eu vou deixar esse arquivo, tá, salvo na pasta 48 ele representa o vídeo 48, vai estar no meu OneDrive. Para você ter acesso, basta você entrar no link que está na descrição, preencher lá seu e-mail que você quer receber o link, e ele vai disparar um link para você. E lá você vai ter acesso a todas as pastas do meu canal do YouTube, tá? Cada vídeo ele tem uma tag e você pode localizar lá os arquivos referentes àquele vídeo pela tag, ok? Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o gostei. E, como eu disse na descrição aí, tem redes sociais, tem grupo do Telegram, entre outras informações. No mais é isso, vou nessa, valeu e falou!